Descobrir quanto o Cruzeiro vai faturar com um novo contrato com a CIMED, patrocinadora do Cruzeiro desde 2022. Importante registrar que lá atrás, quando o Ronaldo Fenômeno era o dono da SAF do Cruzeiro, o acordo entre as partes era apenas pelo externo, que é um patrocínio pequeno que fica acima do patrocinador master. No último sábado, na vitória contra o Vitória, o Cruzeiro estreou a CIMED também nos omoplatas, ou seja, agora a farmacêutica aparece em 3 espaços no uniforme cruzeirense. Samuel Venâncio, jornalista que cobre o Cruzeiro, contou que o reajuste havia sido de 230%. Fui pesquisar então quanto o Cruzeiro faturava no primeiro contrato fechado lá atrás. 5 milhões de reais por ano. Com 230% de reajuste, dá para dizer que o novo patrocínio do Cruzeiro vale 16 milhões e meio de reais por ano. Cifras interessantes que ajudam a pagar praticamente um mês da folha salarial cruzeirense. Importante registrar também que a CIMED é patrocinadora do Palmeiras e pelo omoplata alviverde ela desembolsa 20 milhões de reais por temporada. Só para completar, João Adib, dono da CIMED, é hoje dono de uma fortuna estimada em 5 bilhões de reais. Para completar o noticiário do Cruzeiro, contar que Japa reapareceu no time no confronto contra o Vitória. Ele não jogava desde janeiro, quando sofreu uma lesão grave no tendão da coxa esquerda. Chegou a participar de um amistoso na pré-temporada ou na intertemporada contra o Banfield em julho, mas em jogos oficiais foi a primeira aparição dele sob o comando de Leonardo Jardim. Capitão, você estava lá. O senhor também viu essa trocação, um jogo surpreso? Ficou surpreso como o Gris ficou ou não? TJ, sim, de certa forma sim, né? O Vitória, no início da partida, inclusive, né, teve o primeiro grande momento do jogo, né? Poderia ter feito 1-0 ali logo no primeiro lance da partida. Mas aí o Cruzeiro, ele conseguiu trabalhar muito bem essa profundidade na defesa do Vitória, né? Muito, Caio Jorge caindo muito nas costas do sistema defensivo, tendo boas possibilidades, né? Foi assim que saiu o primeiro gol, né? Num penal, aliás, que demora, hein, juizão? Meu Deus do céu. E no segundo gol também do Cruzeiro, né? E que demora pra assinalar, hein, VAR? Meu Deus do céu também. Enfim, 2 gols do Cruzeiro que praticamente ali anularam qualquer possibilidade da equipe do Vitória. O Vitória, ele faz um gol ali na sequência com o William Oliveira, dá uma crescida um pouco no jogo, aí vem o Arroio e resolve a parada fazendo 3-1 ainda no primeiro tempo. O segundo tempo foi de controle e tranquilidade para a equipe celeste. Mas o que mais me chamou a atenção, CJ, é porque foi um jogo de entretenimento puro, né? Tanto quem não torce para o Cruzeiro ou para quem torce para o Vitória, ou para quem não torce para o Vitória, foi um jogo muito legal de acompanhar nesse sentido, né? De trocação, num jogo de alguma variância durante a partida. Isso é muito legal para quem tá assistindo. E aí a gente tem que falar dele, né, CJ? Do Caio Jorge, que voltou a fazendo 2 gols para a equipe do Cruzeiro e enaltecer também Kenny Arroio, né? Que, querendo ou não, né, eu sei que você vai chorar agora um pouquinho, mas já tem números superiores ao do Wanderson no Campeonato Brasileiro. O Jardim voltou àquelas coletivas bem lúcidas e tranquilas dele, assim, na oscilação do Cruzeiro. Acho que ele ficou um pouco nervoso com algumas críticas. Ele acabou, acho que, saindo desse perfil dele de fazer uma análise, tentar fazer uma análise, né? Nem sempre todo mundo vai concordar com ele, ou ele vai ter razão sempre. Acho que a arbitragem também tirou ele um pouco do sério. Exato, a arbitragem também. A arbitragem, a oscilação do Cruzeiro, eu acho que deixou ele um pouco mais nervoso nas outras coletivas. Ótima coletiva dele, mais uma vez. E quando ele fala do Arroio, é porque é muito fácil, tanto para o treinador quanto para nós da imprensa, falarmos: o time jogou muito bem quando ganha por 3-1. O jogador jogou muito bem porque ele fez um gol. E a análise é muito mais ampla do que isso. E aí o Jardim, acho que fez uma boa análise. O futebol, para o jogador fazer um gol, precisa de várias coisas acontecerem. E aí o equilíbrio do time, a postura tática, a disposição do jogador que fez o gol e dos outros atletas, a qualidade técnica, que não há dúvida que o Arroio tem. O Arroio tem uma qualidade técnica para definição de jogada, para o drible, maior do que a do Wanderson. É um jogador mais agudo ali naquele setor, que individualmente ele vai fazer mais diferença do que o próprio Christian. É um jogador do nível de Matheus Pereira de drible, assim, de fazer uma jogada diferente. Não comparando o jogador, cada um na sua posição, mas no poder de decidir ali, de fazer uma jogada diferente. E a análise do Jardim foi boa, porque o jogador não é só fazer o gol, é o equilíbrio. E ele fala também depois, não sei se o produtor separou, que eu acho que foi muito bom, ele elogiando o segundo tempo, um pouco do que o Gris falou aqui, e criticando o primeiro, porque é muito fácil você chegar aqui e falar: 3-1 primeiro tempo, como é que o treinador vai criticar o 3-1 e vai elogiar o 0-0?
Mas o jogo não é só isso. Muitas coisas acontecem. O Cruzeiro no primeiro tempo foi um jogo muito diferente. O Cruzeiro esteve exposto. O Vitória teve 58% de posse de bola dentro do Mineirão e não só 58% de posse de bola. Ele teve ali 3, 4 chances muito boas para fazer ali um 2-2 em algum momento, ou 1-1 em algum momento, ou até o 3-3. O Cruzeiro ficou partido, não é essa expressão, né? Um time que a zaga ficou lá na defesa e o ataque está lá no ataque, bem separado, não juntinho como um bloco. O Cruzeiro ficou bem separado e isso não é normal dos times do Jardim. Mas aí entrou a qualidade técnica, o Vitória se expôs, ele tentou jogar pressionando o Cruzeiro em muitos momentos e ter a posse de bola, ele jogou exposto. E o Cruzeiro também sabe aproveitar isso. Como aproveitou, o Caio Jorge 2 vezes atacando as costas do zagueiro, foi muito bem num pênalti e no segundo gol no lançamento do Kaique. E no segundo tempo, o Cruzeiro equilibrado. No primeiro tempo, pra você ter uma ideia, o Vitória teve 9 finalizações contra 6 do Cruzeiro. E no segundo tempo foram 7 contra 1. E o Vitória precisando ganhar o jogo, precisando fazer pelo menos 2 gols para empatar. Então, o segundo tempo padrão Cruzeiro e um primeiro tempo que a individualidade, né, que a perspicácia ali de atacar o espaço do Caio Jorge, o lançamento do Kaique, fizeram a diferença, né? O próprio lance do Arroio também, um bom passe do Romero, fizeram a diferença no primeiro tempo. Samuca Verancho, bom dia, garotinho, boa semana pra você, boa segunda-feira, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Eu tô Bom ótimo. dia aí pra todo mundo. Boa. Aqui, e a convocação, hein? Será que o homem vai? Será que o Matheus Pereira vai? Será que o KJ estará nessa convocação de Ancelotti hoje à tarde? Cara, eu queria ver o Fabrício Bruno ser convocado pro Ancelotti dar um recado aí, né, pra tudo, né, CJ, de que não é... Porque quando o Fabrício errou, velho, pô, parecia que o Fabrício tinha cometido aí algum crime, né? E a gente vê aí jogadores falhando Brasil afora, mundo afora, né? Por exemplo, se for por causa de falha, o Alexandre lá naquele jogo da altitude lá, a partida dele foi lamentável, né? Contra a Bolívia. E ali era jogo de eliminatórias, né? Que o Fabrício foi muito bem, inclusive. Então, eu queria ver o Fabrício Bruno ser convocado aí para o Ancelotti dar um recado ali. Ele foi fritado. Não gostei até de algumas entrevistas de jogadores ali, principalmente o Casimiro, né? Naquele pós-jogo. Mas vamos ver, CJ. Tem uma expectativa aí de que alguém do Cruzeiro vá para a seleção, né? Agora, o que seria uma grande novidade, eu acho que um merecimento, aí nem em termos de Caio, talvez o Matheus Pereira, mas o Kaique, né? Quem é o lateral hoje confiável da seleção brasileira? Véio? Eu queria ver 2 jogadores do futebol brasileiro, Kaique e o Juba do Bahia. Véio. Boa. Acho que eles mereciam ser testados, mas a gente sabe como que é, né? Boa. Tá um em Minas e o outro lá em Salvador, lá na Bahia. Tem que jogar muita bola para ser lembrado, né? Eu acho que você foi muito bem com relação ao Fabrício Bruno, cara. Dunga errou em Copa do Mundo, depois foi convocado com a passadeira de capitão. Outros tantos erraram em Copa do Mundo. O Casimiro, ele cometeu só um errozinho tranquilo ali contra a Croácia. Né? O Casimiro. Pois é. Ué. Então eu acho que... Acabou com o sonho de infância de muita gente, né? Exatamente. Eu acho que o Fabrício Bruno errar, todo jogador vai errar. Teve jogador que errou pênalti em Copa do Mundo e amistoso ou Copa América. Por erro, não. Acho que muito mais falam a sequência e o momento do Fabrício Bruno, que é muito bom. É um ano quase perfeito do Fabrício Bruno e eu acho que ele tem que ser mantido. Eu queria saber essas novidades e você veio com uma muito interessante sobre o Kaique. Torcedor pediu aqui no nosso cornetarista e falou sobre o Kaique. Até porque as laterais estão em aberto, né, ô Samuca? Exatamente. Aí tem ido Douglas Santos, tem ido... Caio, né? Caio Henrique, que era... o Carlos, tá né? Caio Henrique, Carlos Augusto. O Carlos Augusto. Carlos Augusto. Não, Carlos Augusto. Nossa, Carlos todo Augusto. Respeito aí ao cidadão. Todo respeito, velho. Todo respeito. A única coisa que eu consigo visualizar ali do Carlos Augusto é que acho que ele fez um transplante capilar aí, mas já tá dando problema de novo. Pois é. Mas aí, então, eu acho que tem espaço. Acho que tem espaço para testar mais opção aí. E amistoso é para isso, né? Vamos ver o que
que o Carleto vai fazer, CJ? Boa, garoto. E pra essa semana aí, tem o Mano Menezes. Será que o Mano Menezes tá lá ainda, gente? Será que é o Cruzeiro que vai derrubar o Mano ou não, hein? Pressionado tá o Mano Menezes. Será? Ah, tá pressionado lá, tá questionado. Você não derrubou até agora, né? É, mas o Cruzeiro enfrenta o Mano. Alguma novidade ou alguma ausência? Não, né, o Samuca? Não, só os retornos aí de Fabrício Bruno e Vidalba. E o Arroio, muita gente ficou preocupado ali porque ele colocou a mão na posterior, né? Mas era apenas cãibra, não deve ser problema aí. Jardim tá à vontade para montar o time, CJ. Boa, meu amigo. Então amanhã a gente se fala e durante toda a semana no Central da Toca. Valeu? Valeu, um Abraço. abraço aí para todo mundo. E aqui, leva o cabido nessa barbearia aí, porque se vai ver e volta legal, ele continua sem ir, né? É que plástico eu e respondo milagre. pra esse rapaz? É que plástico e milagre eles não fazem ainda. Cara, eu ia, inclusive, sugerir ao Rafa lá da barbearia pra dar um tapa no Samuel, porque olha lá, olha esse cabelo ridículo Não, que mas ele o tá. Samuca Mas tá aí dá um bonito. tapa mesmo, você tá falando, né? Tapa tipo espancar. O tapa é bom. Agora, e a barba do Samuel? Eu tô Aí ele curioso. vai ver aqui a força do filho do Popó. Ô, gente, A não tem força do condição, filho do não. Popó. Botar vocês dois pra fazer propaganda de Peraí, hambúrguer. só um momento. Ô, Samuel, Diga. você vai pra academia que horas? Já foi, né? Hoje? Não, hoje é de tarde. Hoje Hoje de tarde? Eu vou ter que emendar, tá vendo? Mandar o quê? Isso? Emendar a academia. Porque eu não posso encontrar com ele. Ah, vocês fazem na mesma academia? É. Nossa, que Ô, criatividade. CJ, é um complexo lá. Eu nunca encontrei ele na academia, só no supermercado. Ah, então tá. Então Não, é porque mas- você vai fazer compra, entendi. Também? É, dá pra saber o que você tá malhando. Valeu, Samuca. Abraço. Valeu, Meu abraço Deus. aí. Samuel Venâncio, Central da Toque. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta segunda-feira, começando com os jogos da rodada. Tivemos partidas importantes neste domingão de Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará derrotou o Fluminense 2-0. O Bahia derrotou o Red Bull Bragantino 2-1. Corinthians derrotou o Grêmio 2-0. Juventude perdeu para o Palmeiras em casa 2-0. Resultado ruim aí em termos de briga por título. Internacional e Atlético Mineiro empataram por 0-0. O Vasco foi derrotado em casa pelo São Paulo 2-0. A classificação do Campeonato Brasileiro tem o Palmeiras em primeiro, 65 pontos. O Flamengo, segundo, 64. Cruzeiro, terceiro, com 60. Mirassol, o quarto, 56. O Bahia fecha o G5 com 52 pontos. O sexto é o Botafogo, 48. O Fluminense fecha o G7 com 47 pontos. O São Paulo é o primeiro hoje fora do grupo que vai para a Copa Libertadores, seja pré ou seja fase de grupos. O São Paulo chegou aos 44 pontos. Zona de rebaixamento, Vitória 31 pontos, Fortaleza 28, Juventude 26, Sport ao lanterna com 17 pontos ganhos. O Sport muito próximo aí de ser rebaixado matematicamente na Série A do Campeonato Brasileiro. Em termos de Copa Libertadores, rodada perfeita para o Cruzeiro. Para a vaga direta, 12 pontos de vantagem para o sexto, restando 21 em disputa. Para só confirmar a vaga em qualquer situação, 16 pontos de vantagem para o oitavo, restando 21 em disputa, independentemente de resultados dos outros. Cruzeiro garante a vaga na fase de grupos com mais 3 vitórias, não vai precisar disso tudo, obviamente. Creio que aí com mais 4, 5, 6 pontos no máximo, o Cruzeiro estará matematicamente na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. O Cruzeiro que joga na quarta-feira diante do Grêmio, Arena do Grêmio em Porto Alegre, e o time treina nesta segunda-feira, dando sequência na preparação. Já falamos sobre Kenny Arroio, teve apenas uma cãibra e por isso foi substituído. Nada que preocupe. O técnico Leonardo Jardim conta com a volta de Fabrício Bruno, conta com a volta de Vidalba, não perdeu ninguém por suspensão e está à vontade para montar o time que joga na quarta-feira. O Grêmio, adversário do Cruzeiro, foi derrotado pelo Corinthians e poderá ter Marlon. O presidente Pedro Lourenço, em contato com a diretoria do Grêmio, o Rigo, dono da marca de arroz Prato Fino,
já falamos sobre isso também, entrou em contato com o Pedro, tem uma longa amizade com o dono da SAF do Cruzeiro, e o Pedro entende que o Marlon já é jogador do Grêmio, já vai ter a cláusula ativada, o Marlon ficará em definitivo, o Grêmio terá que pagar 3,5 milhões de euros, então que ele não vê motivo para não liberar o atleta. O Marlon pode sim enfrentar o Cruzeiro quarta-feira na Arena do Grêmio. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.